Descende Brasil, multidão ora pelo país. Agora são exatamente 10 horas e 34 minutos e você está conosco ao vivo, direto da Flórida, com o Boletim de Notícias Zip News Online, apresentado por mim, Nathalie Sante. E esse evento aqui, o Descend, foi um evento grandioso que aconteceu no Brasil em mais de 4 cidades, em mais de 4 capitais. Se eu não me engano, 5 cidades realizaram o Descend de forma simultânea. Eu quero que você assista esse vídeo, aonde você vai ver que esse evento brasileiro, que ocorreu no Brasil, já é um evento de organizadores americanos com também líderes brasileiros, tem causado muita polêmica e isso, obviamente, mostra quanto muitas das vezes a intolerância religiosa no Brasil ela é realmente real, mas quando se torna e é voltado para o cristianismo, a coisa é abafada. Mas eu quero que você assista esse vídeo aqui do Silas Malafaia, ele entrando em uns detalhes e na sequência eu trago essa informação para você. Povo abençoado do Brasil, esse vídeo eu dirijo especialmente a meus irmãos evangélicos sobre um evento extraordinário que aconteceu ontem, sábado, 31 de janeiro, o Descend, em 5 estádios com mais de 250 mil pessoas. Eu quero falar sobre os linguarudos que falaram mal do Descend, mas antes eu quero deixar 2 textos da Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E palavras do Senhor Jesus em Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37, que nós vamos dar conta a Deus por todas as nossas palavras. Pelas nossas palavras, nós vamos ser julgados e pelas palavras podemos ser condenados. O que eu vi de gente falar asneira não é brincadeira, não. Gente que nem tirou a fralda no evangelho. Famosos anônimos que tem que falar de um evento para ver se consegue seguidores. Sabe o que está acontecendo hoje? Quando alguma coisa viraliza nas redes sociais, aí vem alguns para poder chamar seguidores falando mal. Aí sabe o que eles fazem? Por exemplo, alguns para falar botaram minha imagem. Você não se garante, não? Você não se garante falar sozinho, não? Tem que botar a minha imagem ou a imagem de um pastor famoso ou de um cantor famoso para poder falar? Isso é a prova que você é um famoso anônimo. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Redes sociais não constroem história de ninguém. Você está enganado. Você quer construir uma história? Você quer ser reconhecido? Vai levar tempo e vai ter que pagar um alto preço. Vocês estão enganados. Tem gente enganada atrás de seguidor, falando besteira. Um outro, falando uma asneira, um linguarudo, dizendo, esse evento aí depois é para promoção pessoal e depois divide o lucro. Rapaz, tu vai dar conta a Deus. Deixa eu falar uma coisa. O Descend, todo o dinheiro arrecadado com ingresso, mais patrocínios, não teve patrocínio de verba pública. Cobriu 55% aproximadamente. Faltam 45%. Nenhum pastor, nenhum cantor recebeu oferta nenhuma para ir lá. Como eu, paguei, né, a minha despesa, fui a Recife, fui a Belo Horizonte, paguei meu hotel, os outros também fizeram a mesma coisa, o linguarudo, que está falando bobagem, tu não entende nada de reino de Deus, nem de visão de reino de Deus. Aí outros disseram, Malafaia foi lá, falou de política. Quer dizer que falar a verdade é falar de política, é os esquerdopatas no meio gospel. Dizer que o cristianismo é a mais importante tradição do mundo ocidental é política, não é verdade. Dizer que direitos humanos, valorização da mulher, da criança e do idoso veio com o cristianismo? Isso é política? Não, é verdade. As maiores universidades do mundo foram criadas por cristãos. Isso é política? Não, isso é verdade. Dizer que a reforma protestante mudou o mundo e abriu as portas para uma nova era e se produziu ciência como nunca, que a reforma protestante que trouxe a escola pública, a reforma protestante que fez com que homens de classe baixa conquistassem riqueza e poder, isso é política? Não é verdade. Alertar os nossos jovens para não serem enganados pelos esquerdopatas professores que nos odeiam a nossa fé, deturpam a verdade, comunistas, responsáveis pela maior matança de cristãos na história. Isso é política? Falar a verdade, instruir eles, preparar eles para dizer que cristianismo não é religião, é reino de Deus na terra, é um estilo de vida para ser vivido em tudo que é lugar. Vocês estão de brincadeira. O bonito do Descend é que lá não tem nada programado. Pastores, cantores, né? Tem o tempo, ninguém é anunciado, não tem glamour chamando ninguém, vai entrando um após o outro e só aparece um nome na tela.
Então, cuidado. Eu vou deixar aqui um conselho para esses linguarudos. O conselho de Gamaliel para a elite religiosa judaica, que perseguiam a igreja e os apóstolos. Ele disse o seguinte: olha, se essa obra é de Deus, ela permanece. Se não é, ela acaba. Agora, cuidado, para você não estar combatendo contra Deus. Cuidado, linguarudo, de você estar falando de algo que você está combatendo contra Deus. Porque o Descende não tem objetivo de substituir a igreja, mas ao contrário, edificar o nosso povo, os nossos jovens, alertar, oração, adoração, palavra, clamor é o que teve lá. Você fica chocado com isso? Então eu não sei que cristão é você. Isso aí não é verdade? O povo de Deus não tem placa denominacional reunido, orando, clamando pela nação, adorando a Deus, ouvindo a palavra de Deus e ainda tem linguarudo para criticar? Tá de brincadeira. Ó, se arrependa, peça perdão a Deus e pare de falar do que você não conhece, não sabe. Você está combatendo contra Deus. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe você e sua família. Levante a igreja com poder e adoração. Parabéns, pastor Theo Hayashi, coordenador desse evento. Deus abençoe os que foram. Deus abençoe. E aí, mais uma vez, o Silas Malafaia se manifesta de uma forma clara, objetiva. E aí eu quero ler para você e explicar um pouquinho sobre a história do movimento Descende. Povo abençoado do Brasil, esse vídeo eu dirijo especialmente a meus irmãos evangélicos sobre um evento extraordinário que aconteceu ontem, sábado, 31 de janeiro, o Descende, em 5 estádios com mais de 250 mil pessoas. Eu quero falar sobre os linguarudos que falaram mal do Descende, mas antes eu quero deixar 2 textos da Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E palavras do Senhor Jesus em Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37, que nós vamos dar contra Deus por todas as nossas palavras. Pelas nossas palavras nós vamos ser julgados e pelas palavras podemos ser condenados. O que eu vi de gente falar asneira não é brincadeira não. Gente que nem tirou a fralda no evangelho. Famosos anônimos que tem que falar de um evento para ver se consegue seguidores. Sabe o que está acontecendo hoje? Quando alguma coisa vira... Você assistiu aí um trecho do Silas Malafaia, mais uma vez, explicando toda a polêmica em torno do Descende. Mas, antes de eu fazer qualquer tipo de comentário sobre o vídeo do pastor Silas Malafaia, eu quero ler a história do Descende. Descende é um movimento cristão missionário internacional criado a partir da visão dos evangelistas Lau Endel, fundador do The Call, em parceria com organizações como Dunamis Movement e o Jocum, Jovens com uma Missão, e o Lifestyle Christian. O evento nasceu oficialmente em 2019 nos Estados Unidos, com o propósito de mobilizar cristãos para viverem a fé de forma ativa, promovendo evangelização, oração, missões sociais e compromisso com princípios bíblicos e no cotidiano. No Brasil, o Descende ganhou grande projeção em 2020, reunindo dezenas de milhares de pessoas em estádios e consolidando-se como uma dos maiores encontros evangélicos da história recente do país. Então, qual que é a questão em torno do Descende? O propósito é evangelístico, é mostrar para os jovens a importância deles dentro do contexto cristão para fazer com que esses jovens criem o desejo de falar e levar o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Mas a realidade dos fatos é óbvio que é impossível, nos dias atuais, um cristão, um jovem cristão, não se posicionar diante da situação que o Brasil vem vivenciando e que o mundo vem vivenciando. Não tem como você não se posicionar, porque se você se posiciona, eu estou falando de forma biblicamente, é impossível na sociedade atual em que nós vivemos, um cristão não mostrar os valores dos quais
ele acredita. Se está pautado na Bíblia, você tem que falar, você tem que agir conforme aquilo. E é claro que muitos pastores e líderes cristãos que foram até o evento, não só Silas Malafaia, mas também o ex-procurador da República e também ex-deputado federal, Deltan Dallagnol. Ele foi também ao movimento, fez uma oração aonde ali muitos jovens, e eu gostaria também de expor aqui para você os organizadores desse evento ali, brasileiros que participaram desse evento, grandes nomes de líderes evangélicos como Ana Paula Valadão, André Valadão também, Hernandes Dias Lopes, Silas Malafaia, Marcos Feliciano, Ricardo Godin, John Beverly, o autor cristão internacional, Daniel Colenda, evangelista ligado ao Christian for All National, e o Todd White, o líder do Lifestyle Christian. Então, tudo isso você mostra a grandiosidade e a importância desse evento. E como aqui o Silas Malafaia expôs, isso aqui não era um movimento onde eles estavam recebendo alguma verba para estar ali, ou pagamento de cachê, todos foram com o dinheiro do seu próprio bolso. São palavras do Silas Malafaia. E, obviamente, que eu não posso deixar de fora do que é um dos principais líderes, né, deste evento ali, do Decente, o pastor Theo, que é ali, está na frente da Dunamis e de outros ministérios, do outro ministério também, que ele hoje vive ali, eu acho que em Recife, segundo, né, as informações que são divulgadas nas suas redes sociais. Mas o que nós queremos ressaltar, que quando se trata de cristianismo, é claro que as pessoas vão bater, é claro, são mais de 250 mil pessoas que estiveram no evento, 5 estádios. Aqui, as capitais dos quais receberam foram Recife, Belém, Belo Horizonte, Goiânia e Curitiba. Esse evento reuniu mais de 250 mil pessoas. É óbvio que isso vai incomodar quem não comunga da mesma fé que a nossa. Mas a realidade dos fatos, que é impossível um cristão hoje não mostrar o seu posicionamento, estou falando biblicamente, diante das circunstâncias em que o Brasil e o mundo vêm vivenciando nesses últimos anos. Eu quero que você deixe aqui o seu comentário e interaja conosco. E se você ainda não participou da enquete, o PT sair em defesa de Cuba e Irã pode prejudicar o Brasil? Estou aguardando aqui o seu comentário. Isso para nós é muito importante. Quando você interage e deixa aqui a sua opinião no Superchat. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, acione o sininho, compartilhe a live, compartilhe os vídeos, o shot, isso para nós é gratificante. E também, se você quiser fazer aqui os cortes dos nossos vídeos, sinta-se à vontade, para nós também seria muito gratificante ter essa sua participação, colaboração e interatividade. Mais uma vez eu convido você a se tornar membro da Zip News TV. Benefícios interessantes você irá adquirir a partir do momento em que você se torna membro da Zip News TV. Acesso a documentários, livros de muitas linhas, como financeiro, cristianismo, família, música, ficção. Tudo isso são alguns dos benefícios que você adquire ao ter acesso ao se tornar membro da Zip News TV. Agora são exatamente 10 horas e 47 minutos. Estamos ao vivo da Flórida. Estou aguardando a sua participação aqui na enquete de hoje. O PT, saindo em defesa de Cuba e Irã, pode prejudicar o Brasil? Interaja conosco, a enquete está aberta, o chat, o superchat e, obviamente, aqui nós estamos aguardando, ansiosos para ler o seu comentário de forma respeitosa, inteligente. Fique conectado conosco.